Então vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui na tela do Excel, né? O Excel 2007. Aqui em cima nós temos as ferramentas principais, ferramentas de formatação, ferramentas de inserção de elementos, fórmulas, dados, funções, etc. Aqui no meio eu tenho uma linha que mostra a célula que eu estou nesse momento, no caso aqui é a célula 1. À direita ela está em branco, mas se eu tivesse em cima de uma fórmula, apareceria a fórmula aí. Na parte de baixo é toda dividida em quadradinhos, que são a junção de linhas e colunas. Esse quadradinho, cada um deles é chamado de célula. Eu posso ter uma única célula ou um conjunto de células que a gente chama de intervalo, tá certo? Quando eu começo a digitar, por exemplo, a palavra mesa. Então, na célula B3 eu tenho a palavra mesa. Se eu quiser mudá-la de lugar, eu não preciso apagá-la e digitá-la em outro lugar. Eu posso puxar pela borda e mover essa palavra para outro lugar, tá? Estou movendo através da borda, tá certo? Se eu quiser copiar essa palavra, eu posso copiar através desse botãozinho que aparece aqui do lado, no canto direito inferior. Eu puxo e aí ele vai duplicar ou triplicar, enfim, ele vai copiar N vezes essa palavra, tá? Então, eu vou repetir aqui com outra palavra. Vou puxar aqui pelo cantinho, então eu clico, seguro o mouse e vou puxar até que ele complete aquela palavra. Quando a gente tem uma sequência, a gente pode selecionar essa sequência e copiar, de forma que o Excel complete a sequência com os demais números. Essa sequência, ela pode ser a sequência que eu quiser. Então, por exemplo, pode ser uma sequência de números ímpares, né? Copio, vou puxar sempre pelo botãozinho de cópia. Olha só, ele vai completando. É bem interessante. A gente tem também para os meses do ano, por exemplo, janeiro, né? Então eu clico e vou puxando. Olha que interessante, ele já completa. Bom, eu vou apagar tudo isso para a gente começar uma planilha que faça mais sentido. Selecionamos esses dados, aperto a tecla Del e apago. Aí eu vou colocar aqui em cima uma série de alunos para trabalhar com as notas desses alunos. Então eu vou colocar aleatoriamente aqui alguns nomes, tá certo? Só para a gente ter um pouquinho de dados. E aqui eu vou colocar os bimestres, qual seria a nota que cada aluno tirou num determinado bimestre. Então o primeiro bimestre. Para completar os outros bimestres, eu não preciso digitar um por um. É só puxar aqui. Como o Excel percebe que tem uma sequência ali com o número, ele vai completar essa sequência com o segundo bi, terceiro bi e quarto bi, tá certo? Então a gente acaba ganhando um tempo. Aqui eu vou completar com algumas notas. Só para a gente ter um exemplo, eu vou colocar algumas notinhas. Quando a nota ela é decimal, a gente vai usar a vírgula, tá? Então vamos colocar algumas decimais aqui também. Opa. E aí eu tenho aqui o conjunto de notas que uma determinada turma tirou nesses 4 bimestres no ano de 2016, por exemplo, 2015. Antes da gente calcular aí as médias, a gente pode fazer alguns cálculos, por exemplo, fazer algumas somas. Então eu vou colocar alguns números aqui embaixo, só para a gente aprender a trabalhar com as fórmulas, e aí a gente depois trabalha com a planilha. Então, se eu quiser fazer algumas operações matemáticas com esses números, eu começo com o sinal de igual para começar a minha fórmula, vou clicar no elemento que eu quero utilizar, no caso aqui a célula B9, eu quero somá-la à célula B8. Então, eu vou acrescentar o sinal de mais, B8. Quando eu der o Enter, ele vai aparecer o número 10, tá certo? Se eu quiser fazer uma outra fórmula ou modificar minha fórmula, eu clico. Vocês podem perceber que aqui na barra de status a gente já tem essa fórmula inserida, mas se eu quiser modificar, eu clico 2 vezes na fórmula e modifico. Então vamos supor que eu quero fazer outras operações. Menos AB13 vezes AB12 dividido pela B11 mais AB10. Então usei
várias operações matemáticas com várias células. Vou dar um Enter, ele deu esse valor aqui, tá certo? Se esse valor for em real, por exemplo, eu também posso formatar com uma formatação especial de real, de moeda. Seleciono esses dados, venho aqui na moedinha, aqui em cima eu tenho vários formatos numéricos, tá? Poderia usar aqui a moedinha, mas ela já está mais facilmente aqui, ó, nesse botão moeda. E aí eu já tenho as minhas células formatadas adequadamente como moeda. Voltando para a planilha anterior, então eu vou deletar esses dados usando a tecla Del, selecionei e apertei o Del, pronto. A gente pode estar utilizando algumas funções aqui prontas. Se eu quisesse, por exemplo, somar essas notas, não é o caso, eu poderia usar uma fórmula já pronta, que a gente chama de função. A função soma, por exemplo, soma, abre parênteses, clica no primeiro elemento, fecha o parênteses, e aí eu vou somar essas notas, tá? Então, soma já é uma função pré-definida do Excel, prontinha para o usuário utilizar. Acaba facilitando muito porque o Excel tem dezenas de funções já prontas, né? Então, é bem interessante a gente estar usando essas funções. Vou só dar um Enter aqui para a gente ver, mas como o intuito aqui não é soma, é média, eu vou apagar esse dado e vou fazer a média. Só que eu vou fazer a média por aluno. Então, aqui vamos colocar o título média por aluno. Não tem problema que ele avançou para a coluna G. Eu venho aqui na coluna F, entre a F e a G, notem que o mouse ele fica com um formato diferente. Aí eu clico e puxo para a direita, tá certo? Aqui eu vou fazer a média por aluno. Então, uso a função média, igual, média. Perceberam que conforme eu vou digitando a palavra, o Excel já vai me dando sugestões de funções. Então, eu vou usar média, abre parênteses, clico no primeiro elemento que eu quero fazer a média e vou arrastando até o último. Isso significa selecionar o intervalo, tá? Fecho o parênteses, tá certo? E aí eu dou um Enter, minha fórmula está prontinha. A média desse aluno Pedro ficou 6,25. Quando a gente clica em cima do resultado, a gente pode notar que a fórmula está aqui na barra de status, na barra de fórmulas, tá certo? Para fazer as outras médias, a gente não precisa fazer uma por uma, a gente simplesmente vai puxar essa média através do botãozinho copiar, que é esse botãozinho pequenininho do lado direito. Eu clico e vou arrastando. Pronto. Embora alguns elementos tenham ficado com uma ou duas casas decimais, eu posso unificar isso. Eu tenho uma ferramenta aqui que chama diminuir casas decimais. Eu posso diminuir ou aumentar. Aí depende do gosto de cada pessoa, tá? Aqui eu calculei a média por aluno, a gente consegue ver que a Maria tem a média mais alta. Se eu quiser fazer a média por bimestre, eu também posso. Então, vou colocar a média, abro parênteses, seleciono o primeiro elemento até o último e fecho com o parênteses. E dou Enter. A média por bimestre foi 7,3. Vamos copiar isso para os outros bimestres. Pronto, eu já sei que o bimestre com a melhor média foi o bimestre, o quarto bimestre, que teve média 7,8 na turma inteira, tá? Outra coisa interessante, eu vou apagar aqui para a gente fazer de novo, é que se eu não lembrar essa função, eu tenho aqui em cima na barra um elemento que chama-se soma. Tem uma setinha ao lado dele que contém algumas funções já prontas, caso eu esqueça. São as funções mais usadas e a média é uma delas. Então eu posso clicar, o Excel ele mesmo já vai me sugerir um intervalo, eu simplesmente vou dar o Enter. Pronto. Então eu vou fazer de novo. Eu venho aqui do lado, clico lá na função, só que em vez de escolher soma, eu vou escolher média. Confiro se o intervalo está certo e dou um Enter. Feito isso, eu também posso puxar, tá? Então, tem várias maneiras de trabalhar aí com fórmulas e funções. Agora a gente vai ver alguns gráficos. Então, trabalhando com os dados, aqui eu só vou colocar média por bimestre. Como ele ficou apertadinho, eu vou puxar a coluna A para caber melhor, tá? Vou também formatar antes de fazer o gráfico, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor dos dados.
A formatação é interessante porque ela dá uma visão melhor dos dados, né? Quando você coloca cor, borda, fica mais interessante e mais fácil de visualizar esses dados. Eu vou selecionar toda a planilha, vou colocar uma bordinha aqui, todas as bordas, e aí também vou colocar um pouquinho de cor, tá certo? A gente pode dar um destaque no título colocando uma outra cor um pouquinho mais forte, para destacar. Tá? Bom, para fazer o gráfico, a gente não pega as médias, a gente vai pegar só os alunos. Então, eu posso pegar todos os alunos de todos os bimestres. Selecionei todo mundo, ó, cliquei na palavra alunos e vou descendo até a última nota, que é a célula E6. Soltei, vou lá no inserir, colunas, colunas. Percebam que o gráfico ele é bem completo, ele já vai mostrar as notas de todos os alunos de todos os bimestres. Vou apagar esse gráfico com a tecla Del. Vou fazer um outro tipo de gráfico agora. Seleciono todos os alunos com as suas respectivas notas, clico lá em inserir, em vez de colunas vou usar linhas. E aí aparece num outro formato, um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas. Vou apagar para a gente ver um outro. Inserir, barras. Vou escolher um outro aqui, do tipo cilindro. Então, é bem visual, é bem interessante, fica fácil de identificar os dados. Vou apagar para a gente fazer um pouquinho o gráfico pizza. O gráfico pizza só dá para usar duas colunas. Eu vou fazer aqui com o primeiro bimestre. Inserir, pizza, pizza. Olha que interessante, aqui ele pega as notas só daquele bimestre. Se eu quiser visualizar o valor da nota, eu clico com o botão direito e adiciono os rótulos. Vejam como o gráfico fica interessante. Tá? Vamos fazer com o segundo bimestre ou até mesmo com a média. Eu vou fazer direto com a média. Como a coluna média está distante, eu tenho que pegar a coluna A, seleciono, aperto a tecla Ctrl, seguro essa tecla Ctrl e seleciono a coluna F até a última nota. Cuidado, porque a mesma quantidade de células da coluna A, eu tenho que selecionar também na coluna F. Soltei, vou lá no inserir, pizza, pizza. Botão direito, adicionar o rótulo de dados, pronto. Aí eu tenho a média por aluno na disciplina, numa determinada disciplina, tá certo? Para finalizar, vou deixar esse gráfico aqui no cantinho, vou inserir um título. Supondo que eu quero inserir um título acima da linha de alunos, dizendo o nome da disciplina. Eu tenho que começar de novo? Não, eu seleciono todos esses dados, pela borda eu movo para baixo e abro uma linha nova. Aqui em cima eu vou colocar notas de matemática 2015, por exemplo. Seleciono esse elemento, seleciono todas as células de A até F, são 6 células, e vou mesclar. Significa tornar essas 6 células uma só. Então, clico aqui no botãozinho de mesclar. E aí vou colorir, vou colocar uma cor um pouquinho diferente para dar um destaque, tá? Vou aumentar um pouquinho essa linha e vou também aumentar a fonte, tá? Pronto, a minha planilha está pronta, eu já tenho um gráfico. A gente pode fazer qualquer tipo de gráfico com qualquer dado e fica o desafio aí para vocês. Obrigada e até a próxima.